Processando ainda. Pronto, Agora sim, já foi. ótimo. Vamos lá, a gente vai tratar aqui da dispensa de registro de ponto para oficiais de justiça do TJMA, baseado na Resolução 74 e regulamentado pela Portaria GP 633/2025, tá? Eu sou Charles, para quem não me conhece, sou Charles, oficial de justiça há 19 anos e atualmente exerço a função de supervisor da Central de Mandados da Comarca da Ilha. Tá? Há 4 anos já, parece que foi ontem, mas já somos 4 anos aí, tá? E Charles, você me pergunta, Charles, o que que mudou? Tá? Não mudou nada, tá? A resolução base que autoriza, que regulamenta a questão do ponto, é a resolução 41/2018, tá? Resolução 41/2018, ela diz que o oficial de justiça ele tem uma atuação externa, tá? E por essa resolução padrão de 2018, né, o registro de ponto do oficial de justiça ele pode ser liberado pelo chefe imediato durante 30 dias. Então, isso aí já estava na Resolução 41/2018. Essa liberação do ponto, ela teria que ser feita pelo serviço externo, tá? Sem ter limite como as outras categorias. Então, hoje, como gestor da central, se eu for liberar o ponto por qualquer outra atividade para um servidor administrativo, eu só posso, sou limitado a 5, né? E para o oficial de justiça, não. Isso sempre foi limitado a 30 dias. Então, isso já poderia ter sido feito há muito tempo, desde 2018, tá? Essa regra da Resolução 41/2018, tá? Ela determinou o registro, a liberação pelo chefe imediato para o oficial de justiça durante 30 dias, que o oficial de justiça, o comissário de infância e juventude e o motorista, salvo engano, também, ele pudesse registrar o ponto apenas uma vez por dia, tá? Essa norma continua em vigor, tá? Porém, com a resolução 74, ela ganhou uma espécie de app, né? Ela estipulou metas para que o oficial de justiça ele não precise registrar o ponto, tá? Ele incluiu aí a resolução 74, incluiu na resolução 41 o artigo 3A, que é a dispensa do ponto eletrônico condicionada a uma meta. Que meta é essa, Charles? É devolver todos os mandados em até 60 dias corridos, tá? E essa distribuição, ela tem que ocorrer, a distribuição para o oficial de justiça, a partir do momento que ela chega na caixa de distribuição da central de mandados, ela tem 2 dias para acontecer, tá? Isso em qualquer distribuição. Tanto faz ser de central de mandados como unidade isolada de uma determinada comarca, uma vara única, por exemplo, tá? E quais são as condições para que o oficial de justiça ele deixe de registrar o ponto, né? Ele tem alguma, a condição é essa, é cumprir os mandados dentro desse prazo de 60 dias corridos da data do recebimento, ou seja, da data que o mandado foi distribuído a ele. As exceções são para conduções coercitivas ou diligência similar. A condução coercitiva, como você sabe, ela não tem um prazo para ser expedida. Ela pode ser expedida, inclusive, com prazo superior a 60 dias, tá? Mas nesse caso, o oficial de justiça não será prejudicado em sua meta se for uma condução coercitiva ou qualquer ato que ele só possa executar no dia da diligência. Por exemplo, uma vistoria, né? Ou acompanhamento de uma inspeção judicial com o magistrado, ou então uma coleta de DNA. Qualquer ato que ele só possa fazer, executar no dia que está determinado no mandado, tá? Então, se esse mandado ele for expedido e distribuído para o oficial de justiça com prazo superior a 60 dias, ele também não será prejudicado na sua meta, tá? Outro ponto que virou exceção também nessa regra são para os mandados que eles apresentarem erros, né, de devolução nos sistemas. Então, por exemplo, se o oficial de justiça ele tem um mandado, é um mandado comum ordinário, que não é uma condução, nem um ato que ele tem, ou nenhuma diligência que ele possa cumprir em um determinado dia determinado pelo magistrado, mas ele tem erro.
acontece um erro na hora da devolução, seja da assinatura, seja por lentidão do PJE, seja porque o PJE não deixa ele devolver de jeito nenhum, seja porque deu um erro no PJE Office dele, seja um erro de Java, enfim, tá? Ele também não será prejudicado nessa questão da sua dispensa de ponto, tá? Até aqui tudo bem? Tá claro? Alguma dúvida? Podem fazer as perguntas assim que tiverem dúvidas. Não esperem chegar até o final, porque a dúvida de vocês pode ser dos outros colegas que estão aí. Até aqui tudo claro? Ninguém Sim, Tudo resolve. claro, tudo claro. tudo claro. Ok, tá? Quais são as situações especiais do prazo, tá? A situação especial são os mandados recebidos antes de 7/5/2025, tá? Qualquer mandado que o oficial de justiça, e aí serve muito para os oficiais de justiça que estão também no interior, com os mandados recebidos anteriores a 7/5, o oficial de justiça vai ter um prazo ampliado aí de 90 dias para cumprir, tá? Isso está lá no finalzinho do artigo 2º da Resolução 74. Na verdade, do artigo 3A, parágrafo 2º da Resolução 74. Tá? Então, se você recebeu um mandado anterior a 7/5, que é a data da vigência da resolução, você tem 90 dias para devolver, portanto, não será prejudicado. A outra situação também, se o OJ estiver sozinho na comarca por mais de 30 dias. Também, nesse caso, ele terá um prazo de 90 dias para efetuar a devolução desse mandado. Tá? Como é que já será feita essa aferição dessa meta, Charles? A portaria GP que regulamentou a resolução 74, ele disse que a verificação dessa meta ela é feita mensalmente pela chefia, tá? Por que que o tribunal não deixou o ponto liberado para todo mundo, tá? Porque ele condicionou a dispensa do registro de ponto a uma meta. E quem era o ser ungido para checar essa meta? O superior hierárquico ou chefe imediato do oficial de justiça, tá? Então, a verificação ela tem que ser feita pela chefia. Se o oficial de justiça estiver na central de mandados, o chefe da central ou o supervisor da central, de acordo com a nomenclatura. Se o sujeito estiver ligado a uma vara judicial, né, o secretário judicial. As ferramentas de checagem são SCM, PJE, CEU e ou o próprio jurisconsult, que ele consegue juntar os dados dos dados do PJE e, e do CEU ainda não, estão preparando ainda no jurisconsult, tá? A meta, uma vez atingida a meta, dispensa lançada no sistema mentor e a responsabilidade, como eu já falei, é do chefe imediato, tá? Qual é a vigência e a aferição? A vigência é a partir de 7 de maio de 2025. Então, qualquer mandado a partir de 7 de maio de 2025, ele já está sob a vigência, sob a égide da nova resolução. A primeira aferição, final de maio, tá? Então, a partir de junho, e aí eu estou utilizando na central de mandados o dia 7 de junho, porque o dia 7 de junho eu vou checar se o oficial de justiça tem algum mandado inferior aos prazos determinados, no caso 60 dias ou 90 dias, se for o caso, e aí a partir dessa data eu libero o ponto do mês de junho inteiro, tá? Então, pela regra da resolução 74, todo mundo deveria ter batido o ponto no mês de maio inteiro, né? E a partir de junho ele já ser liberado com a aferição dessa meta pelo chefe imediato, tá? A base de apuração são os mandados distribuídos a partir do dia 7/5, tá? Aí, lá no artigo 3º dessa portaria 633/2025, que regulamentou a resolução 74, que é o cumprimento da meta resultará na dispensa do registro de ponto eletrônico no mês subsequente. Por isso que, a partir do dia 7 de maio de 2025, os oficiais de justiça não tiveram o mês de maio,
né, liberados, exceto aqueles que já estão na central de São Luís, que lá esse sistema já é implantado através de uma de uma portaria do final do ano passado, tá? Ou do começo desse ano, tá? Informações importantes aqui: todos os oficiais de justiça iniciarão o mês de junho de 2025 dispensado do registro de ponto, tá? Por que isso, Charles? Porque, em tese, ninguém vai ter mandado é, mesmo que ele tenha, melhor dizendo, mesmo que ele tenha mandado superior a 60 dias ou até 90 dias, ele vai começar zerado, porque senão ele já começaria como devedor, tá? O registro de ponto ele deveria ser realizado normalmente até o dia 31/5, tá? E os mandados recebidos antes do 7/5 terão um prazo de devolução ampliado para 90 dias corridos, ou seja, 7/8 de 2025. Essa regra de 90 dias, ela só vai interferir na dispensa do ponto, né, a partir do dia 7 de agosto de 2025. Até lá, todo mundo vai começar 1º de junho com ponto dispensado, tá? Porque mesmo que ele tenha mandado atrasado, tá? Ele vai ter até o dia 7/8 de 2025 para poder resolver essa demanda. Ah, Charles, mas eu tenho um passivo aí de 1.200 e pouco. Então, até lá você vai ficar dispensado do ponto, mas a partir dessa data você precisa voltar a registrar o ponto. E aí tem que acionar aí a corregedoria, acionar algum serviço de oficial extraordinário, enfim. As entidades de classe pressionarem o TJ para nomear mais oficial de justiça, nomear OJ temporário de uma comarca próxima para outra, enfim. Tem N saídas que devem ser tomadas, mas poderia-se pelo menos pedir a ajuda do projeto oficial extraordinário, tá? A partir dessa data, 7 de agosto. Quando a meta não for cumprida, a comunicação ela tem que ser formal e obrigatória pelo chefe imediato. O servidor pode requerer uma revisão ainda em até 2 dias úteis, tá? Enquanto isso, o registro diário de ponto obrigatório. Então, chegou em determinada data, chegou pelo chefe imediato, ele tem mandado superior a 60 dias, por exemplo, ele vai ter que ser comunicado que ele tem que fazer o retorno ao registro de ponto diário, porque a resolução 41/2018 ela diz que a regra geral é que o oficial de justiça continue a bater um ponto ou um registro de ponto diário. Tá? Como é que é feito isso, Charles? Como não, a resolução ela fala comunicação formal. Como não existe essa comunicação formal, esse termo, comunicação formal dentro do Digidoc, tá? Ela vai como uma espécie de notificação. E aí eu tracei aí um modelo de notificação que os colegas tanto o chefe da central como os secretários, eles podem utilizar para notificar o oficial de justiça, que eles podem baixar esse modelo aqui nesse QR Code, tá? A dispensa é uma observação, uma obrigação que foi mantida, que a dispensa não exime de cumprimento dos prazos de comparecimento quando convocado, tá? Então, os prazos que os oficiais devem seguir não é o prazo de 60 dias para devolver o mandado, gente. Os prazos são os prazos determinados ou pela Código de Organização Judiciária, para quem não está na central, ou os prazos da central de mandados, regulamentados pelo provimento 8, pelo provimento 18, pelo provimento 32, enfim, dependendo de qual comarca ou central o oficial de justiça esteja lotado, tá? A ausência, né, injustificada, ela ocasiona uma falta funcional. Então, o sujeito, o oficial de justiça, ele vai levar a falta quando ele é convocado e ele não comparece, tá? A forma de checar o relatório pode ser feita pelo jurisconsulte, aqui nessa opção, relatórios de 1º grau, relatório de mandados expedidos e não cumpridos há mais de 60 dias, tá? Aqui se coloca a matrícula do servidor, do oficial de justiça, a data de checagem, tá? E no próximo passo ele já dá um relatório, tá? Esse relatório aqui ele não está ainda com o sistema CEU, mas está sendo providenciado, tá? Senão ele tem que entrar em cada sistema distinto e fazer essa checagem, tá? Por exemplo, no PJE, o exemplo que eu estou
que vai sair do vídeo aí é uma outra forma de checagem, né? O chefe imediato vai entrar no sistema, e a partir do perfil distribuidor, ele vai lá fazer uma busca, né? Ele vai escolher lá o perfil dele correto. Aqui o perfil de São Luís é Fora Desembargador do Sarney Costa, tá? E aí ele vai fazer a aferição aqui, mandados distribuídos, ó. Quem já utiliza a etiqueta já pode ver aqui na própria etiqueta que tem mandado em atraso, tá? Quem não utiliza a etiqueta também pode fazer a checagem aqui pela distribuição ao oficial de justiça. Aí vai determinar a data de 60 dias para trás. Quem já utiliza a etiqueta, ela já diz aqui, o oficial de justiça que está comandado acima de 60 dias, e é porque aqui na coluna distribuídos, ele informa a quantos dias o oficial de justiça recebeu aquele mandado. Então, se eu for checar aí, por exemplo, a colega Demilde da Central, e aí eu coloco a data, né, então ela já não aparece nada, então aquele ali está dispensado do ponto. Tá? Eu vou checar um outro que tenha um prazo, que tenha um outro que tenha mandados superiores a 60 dias, né? Ou 48 dias, ou 50 dias, ó, 68 dias, então esse, em tese, né? Ele não estaria dispensado mais do ponto, teria que ser notificado para voltar a registrar o ponto uma vez por dia, caso o mandado seja superior a 60 dias. Tá certo? Aqui dentro do PJE, a checagem a gente faz dessa forma, tá? Como é que eu faço o abono desse ponto lá dentro do mentor, tá? O gestor da unidade ele vai ponto eletrônico, aí vai autorizar a liberação, vai escolher o oficial de justiça, tá? Vai incluir aqui essa data. Aí vai lá, justificativa. Pode ser agora serviço externo. Hoje eles criaram outra e colocam o nome da resolução. Essa data inicial ele pode ser o primeiro dia do mês e a data final o último dia do mês, para ele fazer só uma vez, tá? Não tem nada a passar por cima dos sábados, domingos e feriados, não tem problema nenhum. E aqui ele vai colocar a data inicial e aqui vai colocar uma data final, como tá aí, como estamos vendo no vídeo, e vai mandar salvar. Ele salvou dados, salvo com sucesso, pronto. Esse oficial de justiça ele está liberado durante o mês de apuração, tá? Hoje, na verdade, ontem foi criada outra opção também. Pode se liberar aqui em serviço externo ou pode se liberar também aqui em cumprimento de meta, execução de mandados, da mesma forma. Escolhe essa opção lá e coloca-se a data de início e de final do mês, tá? Da liberação. O ponto de vocês, para quem foi liberado, vai aparecer aqui, ó, serviço externo, tá? O mês inteiro, tá vendo? Serviço externo aqui o mês inteiro, tá? Então, para quem estiver quem tiver cumprido a meta, melhor dizendo, vai aparecer essa nomenclatura ou vai aparecer a nomenclatura agora cumprimento de meta, execução de mandados, aqui no espelho do ponto de vocês. Lembrando que essa checagem aqui, pessoal, como o procedimento ele é feito manualmente pelo gestor da central ou gestor da unidade, essa checagem tem que ser feita por vocês, tá? Então, todo mês chequem essa informação aqui, se está com essa opção aqui, serviço externo, ou se está a cumprimento de meta no espelho do registro de frequência. Essa experiência que é utilizada hoje pela Resolução 74, tá? Ela foi criada na Central de Mandados da Comarca da Ilha com a Portaria 88/2025, tá? Isso teve uma redução do número de cobranças para a gente em 59,67%, tá? Então vejam aqui do ladinho do gráfico, em janeiro de 2024 eu tive 119 cobranças. Geral, 95%, perdão, foram por mandados em atraso, tá?
Em janeiro, tá, eu só tive 16. Fevereiro deu uma aumentada, fomos para 71, tá? Em 2024, 71 e 2025 somente 15. Então, tem uma redução aqui constante do número de cobranças para os oficiais de justiça da Central, tá? E dos 162 oficiais que aderiram, porque isso foi uma campanha que eu realizei no final do ano passado, apenas 10 saíram desse contexto aqui, não conseguiram devolver os mandados no prazo de 48 dias, porque por essa portaria 88/2025 da Central de Mandados, que só valia para a Central de Mandados da ilha, o prazo de devolução era mais apertado, eram somente 45 dias. A resolução deu uma ampliada em razão das dificuldades dos oficiais de justiça do interior e o prazo ficou de 60 dias, tá? Então, 2024 eu tive 119 cobranças em janeiro, 2025 somente 16, fevereiro 71, 2025 30, março 64, março 2025 53, abril 85, em abril de 25, 38. No total, aqui, ó, do ano de 2024, entre janeiro e abril, eu tive 339 cobranças e em 2025 apenas 137 cobranças. Uma redução aí de quase 60%. Então, todos os oficiais da Central de Mandados da ilha se interessaram e cumprem o prazo, né? Dentro dos mandados, a devolução dos mandados dentro do prazo. Ô, Charles, você pode fazer uma pergunta? E só para concluir, deixo aqui meu telefone de contato e meu e-mail funcional, caso vocês tenham alguma dúvida, e me colocando aqui agora à disposição para tirarmos as dúvidas dos senhores. Oba, boa noite, Arilson Penha de Matinha. Pois não, Arilson? Ô, Charles, tem alguma novidade do TJ para fazer esse treinamento com os secretários das varas únicas do interior? Porque os secretários estão tudo voando, nós estamos passando para eles esse passo a passo que nós estamos recebendo no grupo. Ninguém recebeu nenhuma normatização do Tribunal de Justiça, não recebeu nenhuma orientação, eles não sabem nem do que se trata essa liberação de pontos. O tribunal está se movimentando para fazer alguma demonstração desse tipo aí que está fazendo com a gente, uma videoconferência, um treinamento Na com. verdade, não. Na verdade, a resolução aqui trata o normativo. Então, publicada a resolução, presume-se que os secretários eles recebem isso no Digidoc deles, eles têm conhecimento disso. Mas nada que eles não possam provocar ao RH uma videoconferência comigo ou qualquer outra pessoa de lá que possa explicar essas nuances aqui, né? Por enquanto, eu, enquanto gestor da central, é que tenho explicado, estou sendo chamado pelas entidades de classe e estou explicando como é que funciona essa dinâmica, tá? É, é. Beleza. Mas Fechado. estou à disposição. Charles, eu queria agradecer também a você por essa alteridade, né, de estar explicando, levando, e eu vejo sim que há muitas dúvidas ainda dos colegas secretários ainda. Na verdade, uma colega me até que é secretária em outra comarca, ela me procurou ontem. E aí, assim, se eu sabia explicar alguma coisa, ela leu a resolução e a portaria, mas ainda não estava ainda muito segura sobre a melhor forma de aplicar. Para ela, ela ainda ia aferir os 60 dias para trás para poder Sim, liberar o oficial no mês de junho, de, né? de junho, né? E aí Não, eu expliquei, Na, sim, ve- na verdade, pela resolução aqui, como oficial de justiça tem 90 dias para devolver esses mandados para trás, então, em tese, todo mundo tem que começar. Em tese, não. Todo mundo tem que começar com ponto liberado, porque senão todo mundo já começaria negativo, entendeu? Então, essa concordo. foi a interpretação aqui da resolução mais correta. Ela só vai começar a fazer essa exigência a partir do dia 7/8/2025, tá? Exatamente, eu expliquei para ela, até encaminhei, que foi publicado no grupo, aquela primeiro slides que tu fizeste da live com o Cindy Juiz, eu Sim, encaminhei para ela. Isso dá muita segurança, porque eu acho que faltou realmente do tribunal assim uma explicação mais passo a passo, talvez, para os secretários, mas nada que nós, como
oficiais não possamos encaminhar. Inclusive, eu encaminhei no grupo da nossa central, encaminhei no grupo da comarca, e aí a gente vai propagando essa interpretação e, claro, a E maneira de até proceder. isso, até porque nós que somos os interessados, né? Isso nos Exato. interessa diretamente. Ninguém vai procurar fazê-los por nós, tá? Existe só uma diferença com relação ao slide do Sinjuiz, Jorge, é porque eles criaram aí, como eu mostrei, um outro campo, meta do oficial de justiça, né? Sim, Então, eles criaram outro campo e só foi a diferença com relação a isso, né? Eu acho certo. que para facilitar lá a contabilidade deles, né? Mas foi Sim, só esse campo meta de cumprimento, mas nada que não possa ser feito por atividade externa lá também a liberação que acontece da mesma forma, tá? tá certo. Agora, se tiver alguma dúvida, pode passar o slide, pode também passar meus telefones de contato, caso algum colega secretário do Interior tenha alguma dúvida. Mas assim, eu me coloco à disposição, mas eles devem provocar o RH, mandar um ofício lá para a Diana, né, e dizer, olha, a gente está em dúvida que alguém nos oriente, né, como é que procede. Certamente ela vai me acionar, mas é bom que os secretários que têm, inclusive, publiquei a nossa reunião no grupo dos distribuidores, né, que são os mesmos chefes das centrais do interior. Eu não sei se tem alguém aqui no grupo, porque já é a segunda vez que eu explico como é que é essa dinâmica da dispensa do ponto, mas me coloco à disposição. E podem ceder meu telefone aí à vontade para quem quiser, e aí eu posso tirar essas dúvidas tanto individualmente como coletivamente. Com Beleza. certeza. Tá. E, Charles, eu tenho Obrigado. uma pergunta também. Pois não. Quando o oficial de justiça não conseguir receber os mandados em 2 dias, por exemplo, meu caso hoje. Hoje foi distribuído mais de 50 mandados na minha caixa, né? Aí nossa carga horária é só 6 horas. Eu tenho 2 termos para poder me deslocar. É. Então, eu não consigo receber, vai ter vezes que eu não consegui receber esses mandados no prazo de 2 dias, porque 50 mandados, 6 horas de trabalho, você tem que certificar. Nesse caso aí, qual é o Não, mas procedimento? aí não Paulo. Não é para tu cumprir em 2 dias, é só a data de chegada na central e a data da distribuição para ti, tá? Porque o que está acontecendo? Determinadas centrais de mandados e as comarcas de vara única do interior, a secretaria expede o mandado, mas o secretário judicial ele não distribui o mandado para o oficial de justiça. Ele cede o perfil distribuidor para o oficial de justiça fazer essa tarefa, que é dele, secretário. O que é que ocorre? Os oficiais de justiça eles estavam fazendo essa distribuição de forma seletiva, ou seja, dando prioridade àqueles mandados mais simples ou de audiência ou que o juiz estava pressionando para cumprimento. Mutirão, audiência, carta precatória, assim que funciona no interior, tá? Então, a Caixa ficava lá com 150 mandados para ser distribuído para o oficial de justiça e a Caixa do oficial de justiça de distribuído estava com 15 mandados, com 20 mandados, porque ele só passava para si, com o perfil distribuidor, apenas aqueles mandados que o interessavam, tá? Então, quando ocorrer essa situação, vai ser essa contagem de 60 dias vai ser a data que chegou na caixa de distribuição, tá? Por isso é que essa distribuição ela tem que ser em até 2 dias, ela tem essa obrigação. Se não for em 2 dias, essa distribuição não é para o teu cumprimento do mandado, é a distribuição para a tua caixa, para começar a contar os 60 dias. Se não ocorrer isso, aí vai ser contado da data que o mandado chegou na central de mandados, tá? Porque cada vara isolada também tem uma central de mandados de forma isolada, é uma central de mandados, com oficial de justiça cadastrado e com o mesmo caixas de mandado, distribuição, redistribuição, expedientes distribuídos, tá? Outra pergunta, na questão do CEU, até que melhorou agora, que agora a gente entra no e-mail e automaticamente está lá a mensagem que a gente tem um mandado para a gente receber e cumprir. Antigamente Certo. o pessoal distribuía e nem avisava a gente que tinha uma coisa no CEU.
E hoje, graças a Deus, essa ferramenta melhorou muito aqui no interior, entendeu? E quanto à distribuição, Aham. desde que instalou o PJE aqui em Matinha, por exemplo, eu sou o distribuidor. E todos os Certo, dias, a minha primeira lição, meu primeiro ganha-pão ali é distribuir os mandados da Caixa. Antes de eu sair certo. para eu faço a distribuição geral dos mandados. Perfeito. E Charles, Oi, pelo que eu entendi aí, vai ser verificado mensalmente, né? Da parte de mensalmente. junho. Se o cara não atingiu, em junho ele está liberado. Aí em agosto, em julho ele sofreu a sanção porque passou mais de 60 dias, beleza? É cortado o ponto, ele vai bater o ponto. Em agosto ele atingiu a meta, volta de novo a ficar isento? Isento, não tem essa determinação na resolução, não. A partir do momento que ele tiver em dia com 60 dias, no mês seguinte ele volta. Feita a ferição, ele está em dia, ele volta a. Não existe esse caráter punitivo, assim, se ele. Ou melhor, não existe esse caráter punitivo no sentido de que ele não possa mais cumprir a meta. Ele cumpriu a meta, mas ele descumpriu no mês seguinte, mas no outro ele está em dia, então ele pode se utilizar dessa Esse meta e benefício. não registrar desse benefício, né? Exatamente. A É. mensagem do normativo é essa. A mensagem do normativo é essa. É de que ele cumpriu a meta, ele está isento desse registro de ponto. Tá? Agora, muitos dos oficiais do interior dizem, isso aí está mais complicado do que eu ir no fórum bater o ponto. Né? Dependendo da situação, até pode ser. Mas para quem ou marca que tem dois, três termos, então é muito complicado. Às vezes tu passa o dia inteiro lá para ir um termo, sai de manhã, chega à noite, para estar todo dia no ponto, batendo ponto, né? Talvez não seja tão interessante. Tchau, só uma pergunta. A qualquer dia do mês, a secretária pode fazer essa liberação, né? Tanto no começo, no meio e no fim. A minha orientação é que ela faça essa checagem sempre dia 7 de cada mês. Checou dia 7 de cada mês, por que dia 7, Charles? É porque é a data que a resolução foi publicada e entrou em vigor. Na verdade, é a data que ela entrou em vigor, melhor dizendo. Então, ela faz a checagem dia 7. Tem algum mandado com prazo não superou a 60 dias, libera o ponto do dia 1º ao dia 30 Não, mas daquele mês. minha pergunta é a seguinte: ela fez a checagem, tá tudo zerado. Ela, Perfeito? ela tem um prazo esse mesmo dia ou pode liberar o ponto a qualquer momento desse mês? Ela pode liberar o ponto a qualquer momento desse mês, Beleza, tá? Isso beleza. é feito manualmente. Aí ela vai colocar lá uma data inicial e uma data final, tá? Tem até um vídeo já que. Lembrando para vocês que essa questão de falta, ela só é cobrada no contra-cheque, acho que no terceiro mês, tá? Então, todo mês dê uma checagem se o ponto de vocês foi liberado. Ele tem que Beleza, estar lá como eu mostrei, serviço externo ou oficial de justiça cumprimento de meta, lá naquele espelho do registro de frequência. beleza. Faça essa checagem todos os meses. Agora, Charles, como eles já estão botando que a gente faz serviço externo, já que eles não querem dar a gratificação para a gente, né? A gente pode lutar por uma gratificação nesse sentido do serviço externo, né? Wagner, isso aí é uma conversa por um outro momento para se discutir, né? Eu não sei como é que funciona em outros tribunais, né? Teria que fazer uma pesquisa, né? Aí é para checagem de ponto, mas eu não sei se uma coisa vincula a outra. Você está vinculando o nosso serviço como externo, né? É um ponto de vista para a gente lutar em cima, porque eles tiraram a gratificação da gente. Não soube disso, não soube? Na verdade, segundo eles, incorporaram, né? Não foi isso? Incorporaram a periculosidade. Estou Eu falando não. do caso do rapazinho que qual é o nome dele, Aníbal? Do oficial que perdeu. Marcelos. Ele perdeu, o juiz deu para ele a gratificação funcional. Não, ali é outra coisa, ali é a função gratificada. Ah, a É função a gratificada, isso. FGE, que é a antiga GAG, né? Isso. Porque a gente lutou tanto para conseguir, na hora a gente não ganhou. Agora a gente também, o oficial não tem mais direito.
Isso aí não É, servia para a gente lutar também por um negócio dele. foi negado, o oficial de justiça também não tem qual foi o entendimento nesse sentido. Eu acho que não foi uma opção muito correta, né? Mas eu não entendo essa questão com relação a ele. Qual foi o entendimento deles lá? Até porque a gente tem um colega lá de Bacabal, né, que conseguiu no CNJ essa função, né? No caso a GAD, né? A gente conseguiu na época da Caixa, agora ele transformou em função gratificada. Não Vai estar existe mais transformado porque a GAD. gente perdeu. Porque ele disse que a gente Na, não tem na direito. verdade, não tem previsão na lei, né? Esse é o entendimento da atual presidência. Alguém tem mais alguma pergunta aí para Charles? Não, eu tô bem satisfeito. Acho que foi bem esclarecedora a live. Se algum colega. Idade. Deixa, esses slides que tu passou aí vai ficar gravado, pai? Não, eu posso disponibilizar para vocês. É porque ele, como o Aníbal vai botar no perfil lá da hoje lá, para ficar gravado lá, Sim. a gente podia disponibilizar para ficar lá, para o pessoal tirar alguma dúvida e rever os slides que estão junto, Toda a entendeu? gravação, com licença, todo esse vídeo, né, da nossa videoconferência vai estar disponível no perfil da Ord no Instagram. Então as pessoas vão poder assistir novamente a palestra se quiserem, e tirar as mesmas dúvidas. E importante também o slide, o Charles disponibilizar para a gente caminhar também essa nova versão atualizada para as comarcas, para os grupos na comarca, para as centrais também. Opa, Pronto, posso Charles. disponibilizar sim. Obrigado, Charles. Opa, Charles. Opa, Aqui é o Alcides, aqui eu trabalho no Beckmão. A minha dúvida é referente ao seguinte: vai ser cada dia 7 de cada mês a checagem. Ver se os 2 dias de distribuição está dentro do prazo e os 60 dias de cumprimento, né? isso. Aí E vai se ser tu tiver sozinho na comarca, esse prazo é estendido a 90 90 dias. dias. Entendi. A primeira checagem vai ser agora no dia 7 de junho, é isso? A gente orienta a primeira checagem dia 7 de junho. Checou 7 de junho, tá tudo ok, libera o mês de junho inteiro, tá? Porque eu imaginava que seria liberado o mês posterior, entendeu? Seria o mês de, Não, de não, julho. não. Na verdade, o artigo terceiro lá da portaria, ele diz que ele fala o cumprimento de metas dará dispensa do pontualização no mês subsequente. Mas a data de entrada em vigor do mês de maio foi 7/5, da entrada em vigor da resolução e da portaria. Então, a partir do dia 1º de junho já está valendo, tá? Então, Ela já quem não pode tiver batido a checar, meta no dia 7, tipo, tiver mandado a mais de 60 dias, a pode 90 dias. liberar também. Todo mundo vai iniciar Ah, tá, sem o perfeito. seu nome no SPC Serasa, Perfeito, perfeito. tá bom? Devendo nada. Porque lá no artigo terceiro, tá bem lá no finalzinho, é o prazo de 90 dias, bem como para os mandados, parágrafo segundo do artigo 3A da Resolução 74. Lá no finalzinho fala, bem como para os mandados recebidos antes da vigência da resolução. Então, qualquer mandado, seja antes ou depois, se tiver sido depois, tu ainda não está com 60 dias, do dia 7 de Sim, maio. Se sim. tiver sido antes, também tem essa ressalva aqui, que também ele vai ter 90 dias da data do início da vigência da resolução. Então, todo mundo vai entrar o mês de Ah, entendi. junho com Perfeito. ponto liberado, tá? Entendi. Se ele Perfeito, tiver perfeito. tantos ter mandados superiores a 60 dias ou menores do que 60 dias. Porque senão todo mundo já entraria devendo. É, Aí não teria graça então, então a essa contagem começa no resolução. dia 7, né? A bom é que a aferição ela seja feita dia 7 de cada mês para coincidir com a data da vigência da resolução. Checou dia Perfeito. 7, viu que não tem nenhum mandato de 60 dias, dia 7 de junho, por exemplo, já libera o mês de junho inteiro. Aí ela pode liberar o mês de junho
tanto no começo quanto no final, tá? Perfeito, perfeito. Charles, Oi. aqui é a Lívia, de Pedreiras. Eu só queria, só para deixar mais clara essa questão das exceções, por exemplo, condução coercitiva, né, Sim. acima de 60 dias, então isso não prejudicaria, nessa liberação do ponto, né? É isso, não é Não, isso? não, não, Lívia. É exatamente isso. Tanto faz ser, por isso que foi deixado lá na resolução, aí foi citado como condução coercitiva, mas aquele fato ali, ele não é um rol, ele é um rol exemplificativo, tá? Qualquer condução coercitiva ou qualquer diligência análoga àquela. O que é diligência análoga? É aquela diligência que só possa executar naquele dia em específico. Por exemplo, uma vistoria, né, que tu tem que realizar um dia específico. O Certo, acompanhamento do magistrado de uma inspeção prisional. O sim, acompanhamento do magistrado em uma inspeção judicial. Uma coleta de DNA em que o oficial de justiça tenha que estar lá ou tenha que estar presente lá nessa condução. Qualquer ato que seja semelhante a isso, que tu só possa realizar naquele dia em específico, tá? entendi. Tu não Mas tem consegue realizar antes, tá? mas tem alguma implicação na GPJ, por exemplo? Tem. Qualquer mandado que tu cumpra superior a 30 dias vai ter implicação na GPJ, tá? Qual é a recomendação que a gente faz para os chefes das centrais de mandados? É que quando ocorram isso, esse prazo chegue mais alargado, tá? Que ele a cada 30 dias ele faça a redistribuição para o oficial de justiça para que ele não seja prejudicado na GPJ. Ou então deixe no perfil do gestor da central esse mandado de condução, para que ele não fique na caixa do oficial de justiça. Aqui em São Luís eu não consigo fazer isso, porque são 180 oficiais de justiça, em torno de 170 na ativa, tá? Então, Entendi. mas nas comarcas como Pedreira, nosso amigo lá consegue fazer, tá? Em Tá ótimo. Pedreiras, as comarcas pequenas, ele pode deixar no perfil dele ou no perfil do nosso amigo lá que faz a distribuição, como é que é o nome dele? Gente boníssimo. Sé- o Sérgio. Serginho, ou no perfil do o outro, não lembrei o nome agora, peço desculpa, mas ele pode deixar lá esse mandado nesse perfil e ele só distribuir véspera para ti, tá? Ah, tá ótimo. Muito obrigada, Ou Charles. então ele já deixa na tua caixa e aí com 30 dias tu pede para ele fazer a redistribuição lá pelo próprio sistema PJE, para Tá não prejudicar ótimo. a tua GPJ. Tá ótimo. Esse, Muito obrigada. Pois não. Charles, e no nosso caso da central, porque eu já recebi mandado assim de condução com muita antecedência. Pois é, mas nesses mandados não vão prejudicar o ponto. Não Tá, vão prejudicar o ponto. E aí, se for com muita antecedência para não prejudicar a tua GPJ, a gente pode pedir uma redistribuição. Tu pede uma redistribuição, tá? ok, tá bom, A tá. gente só não pode, eu não posso deixar esse mandado na minha caixa, porque a gente Entendi. não tem como controlar e poderia passar essa data de condução, por exemplo. Então aí no caso aí só se tivessem com muita antecedência, né? Aí a gente fala com vocês, né? Isso. Isso, perfeito. Ô, Charles, antes de encerrar, a minha preocupação é para o pessoal de Varaúna que está sozinho no cargo. Ele com 800 mandados, né? Ele vai ter só a priori o primeiro mês um ponto liberado. Qual é a 3 meses, solução na verdade. que 90 vai dias. ter? Qual é a solução que a gente vai ter para nesse caso desses oficiais que tem 1.000, 2.000 mandados atrasados, Charles? Fazer. Wagner, eu não tenho uma solução pronta para isso, para te dizer. As soluções prontas são nomeação de oficial de justiça, nomeação de OJ temporário, e eu não estou me referindo aqui a DOC, eu estou falando nomeação de OJ temporário. É o oficial de justiça de carreira de uma cidade trabalhando em outra, né? E recebendo isso com a sua devida verba. Estou falando nesse sentido.
né? Esse Ou doutor, então solicitar a produtividade extraordinária, o projeto da produtividade extraordinária, é o tá? mais Agora viável, né? tem, ó, tem oficial de justiça que está chegando nas comarcas agora, está pegando um passivo que chegou antes dele, né? Então, nesse caso, o sujeito Sim, ele teria que fazer ou não recebeu esses mandados ou fazer uma devolução ou pedir uma nova reexpedição desses mandados, né? Teria que ver cada caso. Eu não tenho uma resposta pronta para te dar com relação a isso. não, mas assim, uma sugestão mais viável seria pedir o oficial extraordinário, né? É, o que Para tentar tem solucionar, né? para tentar solucionar. Em comarcas que a gente já tem passado por aí, como por exemplo do Polo de Chapadinha, em Buriti, Tutóia e Chapadinha, a gente conseguiu uma resolução aí de 60%, porque faz uma triagem do que perdeu o objeto, quase 70%, na verdade, em torno de 65%, varia muito de comarca. Então faz isso, uma equipe faz a triagem do que perdeu o objeto. Basicamente aquilo que eu implantei lá na central quando eu cheguei em 2021. Uma equipe faz a triagem e o oficial tem uma segunda equipe de oficial de justiça que tenta pelo meio eletrônico e aí o que sobrar é feito pelo OJ da comarca. Isso baixa muito o teu painel de PJE. Mas aí a comarca tem que solicitar. Quando tiver assim muito apertado, ele tem que solicitar para a corregedoria. Entendi. Alguém mais quer fazer mais alguma pergunta? Aníbal, acho que a gente já pode encerrar, né, Aníbal? Vamos ver se tem alguma pergunta no chat aí. Vamos lá. Alcide, Alcide está perguntando, a primeira checagem vai ser dia 7/6. Eu oriento que seja dia 7/6, viu, Alcide? Porque coincide com 30 dias da data da vigência da resolução. Lucivan Brilhante pergunta, tem como liberar por lote de todos os oficiais de justiça numa movimentação só? Já tentei isso, não tem, Lucivan, mas tem uma forma de liberar de um mês só, o mês para todo mundo. Pode fazer do começo e meio e fim. Lá na central a servidora que faz isso, ela está demorando agora aí em torno de 2 dias. Existe um perfil de fazer isso lá no RH, mas eles não cederam para a gente, porque é um perfil exclusivo lá de quem trabalha no RH que pode fazer a liberação por lote, mas dá muito erro. Então, eles liberaram essa forma da gente fazer manualmente, mas colocando o mês inteiro, que já data de início e data de final. Para junho, Alcide, começa a liberação em junho. Ela pode fazer dia 7 e começa em junho, tá? A folga de plantão continua, não vai ter modificação com relação a isso. Toda a checagem vai ser dia 7 de cada mês, sendo aplicada a dispensa no mês posterior. Não é no mês posterior, tá? Checagem dia 7/6 vai ser liberado o junho logo inteiro, porque a vigência da resolução é a partir do dia 7/5. Então, o mês de junho já pode ser liberado. Dia 7/7, outra checagem, libera 7/7. Libera o mês de julho. 7/8, ok, libera o mês 8. E assim sucessivamente. Essa questão do mês subsequente era só para o mês de maio, que para ser aplicado em junho, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Estou bem satisfeito. Então, agradecer a Oja aí pelo convite. Agradecer a todos os colegas oficiais de justiça que aqui compareceram, me colocando à disposição aí, seja pelo WhatsApp ou seja por e-mail, para quaisquer outras dúvidas, tá bom? Eu vou disponibilizar de forma imediata agora para Wagner e para George e para Aníbal também o slide, tá? Muito obrigado, mestre Charles.
Valeu, Pedro. Obrigado, tudo de bom. Forte abraço. Abraço.